Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Mundo Quant, o canal dos Quantstars, os que já são e os que querem se tornar Quantstars. Nesse vídeo, eu vou falar para você sobre um modelo muito interessante, muito bonitinho, que se chama modelo ou abordagem de Duffy-Singleton. E nesse modelo a gente vai abordar o seguinte problema: como que o spread de crédito de um título está relacionado com a probabilidade daquela empresa dar default. Então, como que a probabilidade da default determina o spread de crédito? Então, vamos dar uma olhada aí, tá? Então, é o seguinte, imagina a seguinte situação, tradicional que você já conhece. Então, você está lá na data, por exemplo, zero, e deixa eu ver se vamos usar zero mesmo. Isso aí. Então, imagina que está na data zero, aqui é a data T, e você tem um título que tenha valor de face F. O que significa isso? Você compra o título na data zero por um determinado preço, paga lá N reais, e na dataTzão você recebe, se tudo der certo, você vai receber F de volta. Esse é o valor de face. Imagina que nessa situação, a taxa de juros que a gente vai considerar, a taxa de juros continuamente capitalizada. Então, se você não sabe o que é isso, aproveita e assiste um vídeo no canal que fala exatamente o que é taxa de juros continuamente capitalizada. Então, a taxa de juros continuamente capitalizada vai ser R e o prazo do título sendo T. Se esse título fosse risk-free, como eu já expliquei lá no outro vídeo, que é quando não tem risco de crédito, o valor presente desse título na data zero, vamos chamar B de zero, seria quem? O valor de face trazido ao valor presente, que você já sabe que seria E elevado a menos R. Lá no outro vídeo eu escrevi Tzão menos T0, mas como aqui T0 é zero, então vai ficar E elevado a menos RT. E seria isso. Esse seria o valor do título se ele fosse um título risk-free. Só que ele agora não é risk-free. Então, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir uma nova variável, que é uma variável presente em tudo que é modelo de risco de crédito, que chama hazard rate. E o que é esse hazard rate? Esse hazard rate é o seguinte: então, imagina que você está no instante T e que depois vai ter um instante T mais delta T. Então, imagina um time step aí pequeno. E imagina que até a data T, o título está vivo, ou seja, a empresa não deu default. E a pergunta é: qual a probabilidade dessa empresa dar default entre o instante T e o instante T mais delta T, dado que ela não deu default até T, ou seja, que ela está viva até T. Então, o hazard rate ele vai modelar esta probabilidade de default como sendo o hazard rate vezes um delta t. Lembra, eu expliquei já que rate é sempre uma taxa, né? Taxa de juros, a unidade é 1 sobre tempo. Para encontrar retorno, tinha que multiplicar pelo intervalinho de tempo dt. Aqui é a mesma coisa, esse hazard rate é como se fosse uma taxa de probabilidade, vamos dizer assim, de modo que lambda vezes dt é a probabilidade de a empresa dar default entre t e t mais dt, t mais delta t, dado que até o instante t ela não deu default. E se ela der default, a gente vai assumir que você, né, no final do próximo intervalo, quando ela deveria pagar, se ela não pagou, né, ela quebrou aqui no meio do caminho, então no final desse intervalo, você vai recuperar. Então, você sabe que quando a empresa dá default significa, para quem não sabe, imagino que aqui todo mundo saiba, mas se você não sabe, sem problemas, default é quando a empresa fica inadimplente, quando acontece o que a gente chama de um evento de crédito e a empresa simplesmente tinha que honrar um compromisso e, pelo motivo que for, ela não paga. Quebrou, não quer pagar, não tem liquidez, tanto faz. O fato é que ocorreu um evento de crédito, isso a gente chama de default.
E quando ocorre um default, pode ser que você recupere, você receba um pedaço do que você tinha que recuperar. E isso é o chamado recovery percentage, ou recovery rate, ou seja, é a taxa, quanto que você vai conseguir recuperar do teu dinheiro que a empresa deveria pagar. Então, esse é uma taxa, 20%, 30%, esse é o quanto você vai recuperar. Beleza. Então, olha só como que funciona esse modelo. Ó, isso aqui você já sabe. Se a probabilidade de a empresa dar default entre T e T mais delta T é o hazard rate vezes o delta T, a probabilidade dela não dar default, de não ocorrer default, é 1 menos isso, porque só podem acontecer duas coisas. Ou ela dá o default, ou ela não dá o default. Então, o que eu vou imaginar? Que dado um instante, para o próximo instante eu tenho dois cenários. Ou não tem default, ou tem default. Sim ou não para o default. Se não tiver default, qual é a probabilidade? 1 menos lambda delta t. E nesse caso, quanto que eu vou receber? Eu vou ter o valor integral lá do título nesse instante. Vou ter, né? Vai valer esse cara aqui. E se houver default, com qual probabilidade? Lambda vezes delta t. Aí eu vou receber o recovery rate. Nesse caso, o recovery rate não tem nada a ver com uma taxa dessas que é sobre tempo, tá? O recovery rate é só um percentual, que é quantos por cento você vai receber. Então, nesse caso, eu vou receber alfa por φ, né? Essa letra é φ. Vou receber φ% do que eu tinha que receber. E você sabe que para eu calcular o valor esperado nessa data, o que eu tenho que fazer aqui com essa variável aleatória para calcular o valor esperado? Eu multiplico a probabilidade vezes o valor nesse caso, mais a probabilidade vezes o valor nesse caso. Então, eu vou fazer isso. Só que eu vou imaginar que esse aqui é o instante K e esse aqui é o instante anterior, K menos 1, né? Essa distância aqui em tempo é delta T. Então, dá uma olhada, ó o modelinho, ó. No instante K menos 1, quanto que vale o meu título? Supondo que eu estou vivo em K menos 1, não aconteceu nada até K menos 1, vamos ver o que vai acontecer agora de K menos 1 até K. Então, pode ser que aconteçam duas coisas. Ou eu não tenho default, e quanto que vai valer o meu título lá no instante K? Vai valer o valor dele no instante K, B de K. Ou, então, quanto que para eu fazer o valor esperado, ó, esquece esse cara por enquanto. Então, para eu fazer o valor esperado é a probabilidade de eu não ter default vezes o valor do título, caso não haja default, mas estou fazendo o valor esperado. A probabilidade de haver default vezes o valor que eu vou receber caso haja default, que seria o FII vezes o valor integral do título naquele instante. Só que isso é o valor esperado nesse instante aqui, no instante K. Acontece que eu estou escrevendo qual é o valor do título no instante K menos 1. Então, eu ainda tenho que trazer a valor presente. Como que eu faço para trazer a valor presente? Você já sabe, multiplica por E elevado a menos R vezes delta T. E isso eu estou trazendo a valor presente. Então, de novo, vou mudar a cor aqui, ó. Essa parte aqui é o valor do título caso não haja default. Essa outra parte aqui é o valor do título caso haja default. Qual é a probabilidade de não haver default? 1 menos lambda delta t. Qual a probabilidade de haver default? Lambda hazard rate vezes delta t. Então, probabilidade vezes valor, nesse caso, que é φ vezes o b de k. Probabilidade vezes o valor, nesse caso, que é o valor integral do título. Então, essas duas caras multiplicados e somados dariam o valor esperado. Só que eu quero nesse instante, então eu tenho que trazer a valor presente, por isso que entra esse cara aqui. Beleza. Então, se você fizer, deixa eu limpar a sujeira aqui, ó. Se você fizer essa conta, vou pegar meu azul de novo. Se você fizer essa conta que eu acabei de mostrar, essa conta aqui, ó que legal. Eu posso colocar B de K em evidência, posso colocar E a menos RT em evidência,
e vai sobrar esse cara mais esse cara vezes o φ. Então tá aqui, ó, φ vezes esse outro cara aqui, e aqui vai sobrar esse cara, põe em evidência. Se você fizer a conta, faz a continha aí, vai ficar 1 menos lambda delta t, abre parênteses, 1 menos φ. Vai ficar isso aqui. Agora, ó, eu preciso te ensinar uma outra coisa. Você já ouviu falar de série de Taylor, né? Então, pega a função x e a função e elevado a x. Então, você sabe que para x igual a zero, esse negócio aqui vale 1. Para x igual a menos infinito, essa função vale zero. E ela faz assim, tá? Então, aqui é o valor 1. Para x igual a zero, vale 1. A pergunta é, como que essa função se comporta em torno do x igual a zero? Em torno do x igual a zero. Tem uma reta que melhor aproxima essa função. Essa reta é a reta 1 menos, aliás, é a reta x menos 1. Vamos dar uma olhada. Aliás, não, burrão, é x mais 1. A reta y é igual a x mais 1. Por quê? Dá uma olhada. Ó, você ouviu falar de expansão de Taylor? Então, quando eu tenho uma função qualquer f de x, para eu expandir essa função num polinômio, no caso aqui eu quero um polinômio de ordem 1, né? O x elevado a 1, é um polinômio de primeiro grau. Então, eu faço como? É o f de x0 mais f' de x0, que multiplica x menos x0. Então, dá uma olhada, ó, o meu, quer dizer, aqui é aproximadamente, né? Porque isso aqui tem vários outros termos. Então, o meu f de x, que no meu exemplo aqui é o e elevado a x, a gente vai falar que ele é aproximadamente. Eu quero aproximar essa função em torno do x0 igual a zero. Então, porque eu quero ver o que está acontecendo aqui, ó, nessa redondeza. Então, calma que você já vai entender por que que eu estou fazendo isso. Lembra? Eu estava explicando que eu trouxe o valor presente e apareceu isso aqui. Aguenta a mão aí, volta para cá. Então, ó, o e elevado a x, quem que é f de x0? Seria e elevado a zero, que é 1. Mais, quem que é o f'? Você sabe, é derivado de e elevado a x, e elevado a x. Ó, você tem dúvida nos conceitos de cálculo ou em alguma coisa? Escreve aí, faz seu comentário, deixa aí suas anotações, que se você pedir e quiser, a gente faz, eu faço aí outros vídeos sobre outros assuntos que você não saiba. O fato é, se você quer ser um quantstar, você tem que saber esse tipo de coisa. Matemática, Python e finanças. Então vai lá. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Calculado no zero, vai dar 1. E aí vai ficar x menos zero. Então, o e elevado a x é aproximadamente 1 mais, some o zero ali, vai ficar 1 mais x, que era isso que eu tinha falado aqui, tá bom? Então, ó, quando o x é pequeno, eu tenho o e elevado a x e o x é pequeno, tanto faz usar e elevado a x ou x mais 1. Por quê? Porque a reta tangente vai ser muito próxima a essa curva azul que eu desenhei do e elevado a x. Por que que você precisa fazer isso, Mayali? Dá uma olhada nesse modelo aqui, ó. Quando eu tenho 1 menos essa droga toda aqui, ó, vamos fazer melhor, vai. Isso aqui é como se fosse 1 mais menos essa droga toda. Então, menos essa droga toda é como se fosse o meu x. Então, ó, 1 mais x, você já entendeu que é aproximadamente elevado a x, se o x é pequeno. Vamos pensar, ó, a probabilidade de default já deveria não ser uma coisa muito grande, senão ninguém vai emprestar para a empresa. E quando está multiplicando ainda por ΔT, que é um intervalinho entre um instante e outro instante, seu time step, que também é pequeno, então esse número lambda vezes ΔT é um número pequeno, bem menor do que 1. E ainda estou multiplicando por um número menor do que 1, né? Esse recovery aí é 20%, 30%, enfim, estou multiplicando por uma coisa ainda menor que 1. Então, esse x é um cara pequeno. Então, e elevado a x, eu posso dizer que é aproximadamente 1 mais x. Só que eu posso ir dos dois lados, né? O e elevado a x é aproximadamente isso, ou 1 mais x é aproximadamente e elevado a x. Então, ó o que eu vou fazer, ó a malandragem, ó. Eu vou chamar tudo isso aqui, é o meu x. Então, essa dentro do colchete é 1 mais x, sendo que o x é menos lambda ΔT vezes, parênteses aí, 1 menos φ, e eu vou trocar 1 mais x por e elevado a x.
Então, tá vendo que vai aparecer E elevado a menos lambda delta T 1 menos φ? É esse X que está aqui. Pô, legal, Mayali. E por que você fez isso? Porque agora que eu fiz isso, ó, dá uma olhada aí, ó. Ó, agora que eu fiz isso, eu posso juntar esse cara com esse cara. Lembra da regra? Conserva a base, né? A elevado a m vezes a elevado a n, a elevado a m mais n, lembra dessa regra? Então, e elevado a um cara vezes e elevado a outro cara, eu posso somar tudo, ó. E se você juntar tudo, vai ficar bem bonitinho desse jeito, que o valor agora do título no instante anterior, ele é aproximadamente uma boa aproximação do valor depois, lembra? O instante K, e eu fiz para o K menos 1. Então, eu vou trazer a valor presente e ainda tem esse novo termo aqui. Aí você fala, mas e agora, Mayara? Você fez isso para um instante K genérico, né? Sim, agora, ó, eu começo lá do final, eu fiz para 2 instantes. Aí você faz recursivamente. Começa lá do final e vai trazendo esse negócio para trás. Esse método, quando você começa do fim e vai trazendo, é um método que chama backward induction. E se você continuar acompanhando o canal e continuar estudando aqui, você vai ver isso na hora de precificar opções e muitas outras coisas. Mas o fato é, nesse caso, quando eu faço recursivamente, vou trazendo para trás e para trás, quando você fizer uma vez, duas, três, você vai acabar multiplicando várias vezes por esse mesmo termo aqui, ó. Cada vez que você andar para trás, você vai multiplicar. Então, vai aparecer N vezes esse termo, então você vai ter uma somatória desses caras. E, ó, no caso mais geral, esse lambda, ele poderia ser um lambda de T, o hazard rate poderia ser um lambda de T, o phi, que é o recovery rate, poderia ser um phi de T. O R, como eu já te expliquei no outro vídeo lá, ele poderia ser uma taxa que é uma taxa instantânea que vale do T para o T mais delta T, ela poderia também variar com o tempo. Então, esse modelo é um modelo bem simplificado, mas que é muito bom para você entender para um quantistar não ficar achando que o spread de crédito, quem vai dizer para você é o mercado. Claro que está no mercado, isso é o que está sendo negociado, mas você tem que entender o porquê que está lá. Alguém que deu aquele preço, que não é o Maria vai com as outras, ele sabe por que, que ele está comprando ou vendendo o título naquele preço, ele entende que tem uma relação entre o preço e a probabilidade da empresa pagar ou não, e que isso se reflete no spread de crédito. E é o que eu vou te mostrar exatamente agora. Ó. Então, quando você somar todos esses caras aqui, ó, R, lambda, tudo isso aqui no meu exemplo aqui é tudo constante. Se fosse tudo função do tempo, você teria que ter uma integral aí, mas em vez dessa somatória, né? Mas como, né, só ia continuamente ia virar uma integral. Mas como esses caras eu estou assumindo que são constantes, eles vão cair tudo para fora dessa somatória. Então vai ficar menos R mais lambda, e aí somar todos os delta T's vai dar o tempo total, né? Somar todos os intervalinhos do início até do zero até o Tzão, somando todos os delta T's vai dar o tempo total. Beleza. Então, olha que bonito. Normalmente, quando, você já sabe, quando o risco não, quando o título não tem risco, né, que é o valor de face F, é o meu B de tesão. Então, ó, o valor do título lá no vencimento. Então, quando não tem risco, você simplesmente traz o valor presente, multiplica lá o B de tesão, o F, por E elevado a menos RT. Só isso. Quando tem risco, você coloca um spread de crédito. Você não vai trazer o valor presente pela mesma taxa que você desconta títulos do governo, que você considera que não tem risco. Você vai colocar um spread. Então, se a taxa do governo é 13, dos títulos públicos é 13% ao ano, para você emprestar para uma empresa, você vai cobrar 14, 15, 16, 20, enfim, aí depende do nível de risco de crédito que a empresa tem. Se você tiver dúvida nessas coisas, quiser saber mais aí, vai perguntando, põe aí nos comentários que a gente traz os conhecimentos, os conteúdos para você ao longo do tempo. Então, ó, quando eu faço isso normalmente, eu estou dando um prêmio, colocando um prêmio naquela taxa pelo fato de eu estar correndo risco agora de crédito. Só que eu acabei de te mostrar que quando eu entendo de onde vem esse risco de crédito, que é
da chance do cara não me pagar e se ele não me pagar, quanto eu recebo, né? Pensa, se o recovery rate fosse 1, ó, isso aqui chama fazer um sanity check no modelo. Coloca lá, eu vou recuperar 1, que é como se não tivesse risco de crédito. Então, essa conta aqui vai dar 0 e vai voltar no caso do risk free. Beleza, tá fazendo sentido. Então, ó, quando eu tenho que considerar o risco de crédito e põe um spread de crédito aqui, e comparando com o meu modelo, você vai ver que esse pedacinho aqui, ó, lambda 1 menos φ, é justamente o meu spread de crédito, que faz sentido, né? Quanto maior é o risco de crédito, maior a probabilidade daquela empresa dar default, maior o prêmio, maior o spread que você vai querer, e quanto menos você vai recuperar, então quanto menor é o seu FII, lembra, o FII é o recovery, então quanto menos eu vou recuperar, 1%, 0%, 2%, 5%, pode ser qualquer número. Então quanto menos você vai recuperar, maior é mais próximo de 1 é esse outro termo aqui. Ele pode ir desde 0 até 1, certo? Porque o seu recovery vai de 0, não recuperei nada, até recuperei quase tudo. Então, esse spread, ele vai ser tanto maior quanto maior é o risco de crédito, quanto menor é o recovery rate que você vai ter. Beleza? Espero que isso te ajude, a partir de agora, a entender como que o risco de crédito e a sua capacidade de recuperar o teu dinheiro caso haja um default, como que isso forma o spread de crédito, que é o quanto você põe de prêmio lá para descontar. Lembrando que, no caso mais geral, isso aqui pode ser uma função do tempo, você pode ter uma curva de spreads de crédito ao longo do tempo, porque o hazard rate varia com o tempo e porque o recovery também varia com o tempo. Valeu? Espero que tenha sido útil e eu encontro você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.